15 famosos que não acreditam em Deus. Sem medo de críticas, diversos artistas já declararam que não acreditam em Deus. Confira a seguir artistas que são ateus e você nem desconfiava. Danton Mello. O ator e dublador brasileiro Danton Figueiredo Mello falou sobre sua religiosidade em entrevista ao caderno Variedades, do Jornal da Tarde, em 2010. Sou ateu. Não preciso de religião nenhuma para praticar o bem. Não é nenhuma religião que vai ditar meus valores morais, disse ao ser questionado sobre o acidente de helicóptero que sofreu em 1998 em Roraima. Ele afirma que o acidente foi puro acaso, sorte, fui forte. Fábio Porchat. O apresentador já declarou ser a favor de um Estado laico. Ateu, Porchat também considera o envolvimento de religiosos com a política um atraso para o país. Porém, em entrevista à revista Playboy, ele disse que gosta de estudar crenças e revelou já ter lido a Bíblia. Para mim, tudo isso é uma junção de coisas, de lendas e de histórias que eram uma forma de ensinar as pessoas. E são lendas bacanas. Camila Pitanga. Em uma entrevista ao programa da Xuxa, a atriz e apresentadora brasileira Camila Pitanga revelou não ter religião. A atriz não foi batizada por nenhuma igreja, nunca estudou a fundo sobre nenhuma religião e também não frequentou nenhuma. Porém, ela confessou que fala "ai meu Deus" quando acontece algo, pois essas expressões religiosas estão entranhadas em nossa cultura. Deus é uma ficção, e o homem tem essa necessidade de se proteger numa coisa universal, revelou a atriz. Andréa Beltrão. Em entrevista à revista Marie Claire, a atriz se mostrou completamente cética quando questionada sobre religiões. Não acredito em nada. Só em mim e nas pessoas que amo. Se estou passando por um momento difícil, ouço uma música, choro e só. Fé para mim é sinônimo de esperança. Quando meu irmão morreu, até pensei, poxa, se eu acreditasse em alguma coisa, seria mais fácil superar essa dor. O irmão da atriz morreu por conta de um aneurisma cerebral aos 19 anos, quando ela tinha 15 anos. Antônio Fagundes. O ator na verdade é agnóstico. Ele não acredita que possa existir um Deus. Mas também não duvida. Não penso em Deus, acho difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre. Acredito sim no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do próximo. Mas não preciso de Deus para isso. Não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu tenha lido mais a Bíblia do que muito religioso por aí. Umas 5 ou 6 vezes. Eu a li inteira. Já anotei, inclusive. Tem coisas muito interessantes. Mas também já li Alcorão, Allan Kardec, mitologia grega. Vera Holtz. A atriz já quis ser freira, mas hoje já não acredita em Deus. Em entrevista ao jornal Extra, ela revelou que quando mais nova, gostava muito de acompanhar a missa. É que eu achava bonito os rituais da igreja, que é muito teatral. Tem a luz, os personagens, padre e madre, coroinhas, a indumentária, as cores, os adereços todos. Drauzio Varela. O médico é ateu desde criança, mas mantém o respeito por todas as religiões. De acordo com seu pensamento, as pessoas têm a necessidade de criar saídas para a vida eterna, já que não estão preparadas para o fato de que todos vamos morrer. E completa: sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos. Os religiosos que têm dificuldade para entender como alguém pode discordar de sua cosmovisão devem pensar que eles também são ateus quando confrontados com crenças. O ateu desperta a ira dos fanáticos, porque aceitá-lo como ser pensante obriga-os a questionar suas próprias convicções. Nando Reis. O cantor sempre ressalta ser agradecido pela vida. Porém, nem por isso ele acredita em Deus. Eu não acredito. Ao mesmo tempo, tenho admiração e sou impactado pelo milagre da vida. Sou evolucionista. Se eu acreditasse em Deus, jogaria sobre ele todas as cagadas que eu fiz na vida. Você tende a acertar as contas com a sua consciência. Se existe Deus, é a minha consciência. Por conta das suas declarações sobre o assunto, ele já chegou a ser alvo de críticas na internet. Aline Moraes. A atriz acredita na linha "você é seu próprio Deus". Em entrevista ao jornal O Globo, ela não hesitou ao se posicionar sobre o assunto. É estranho isso, mas eu tenho acreditado cada vez mais em poucas coisas. Quando eu tinha menos de 20 anos, costumava responder que era muito nova para dizer no que acreditava. Hoje, como eu não sou mais tão nova assim, sinto que devo me posicionar. As pessoas te cobram, querem que você acredite em alguma coisa. Eu acredito em mim, tenho fé em mim. Eu sou meu próprio Deus. Sou escrava da minha própria criação. Pedro Bial. O jornalista já declarou algumas vezes que é ateu e que não conseguiu acreditar em Deus nem diante da morte, quando há cerca de 2 anos precisou passar por uma cirurgia cardíaca.
Aos 60 anos, o apresentador da Rede Globo declarou que não conhece nenhum bom jornalista que acredita em Deus. Eu não acredito em, aí não posso dizer que tenho fé. E isso é mal de profissão. Eu não conheço nenhum jornalista que acredita em alguma coisa, pelo menos nenhum bom jornalista, e eu me considero um jornalista razoável. Malu Mader. Em uma entrevista concedida em 2005 ao programa Fantástico, a atriz Malu Mader revelou que agradeceu a Deus após ter sido submetida a uma cirurgia para a retirada de um cisto benigno do cérebro, mas explicou que o agradecimento não foi em nome dela, mas de sua mãe, que é uma católica devota. A atriz já confessou algumas vezes que não acredita que haja um Deus criador de todas as coisas. Porém, quando vai desejar coisas boas a alguém, acaba usando expressões como vá com Deus. Lima Duarte. O veterano ator, diretor, radialista, dublador e apresentados brasileiro Lima Duarte revelou ser ateu no lançamento do livro Caim de José Saramago, em 2009, e não ser adepto a nenhuma religião. Na obra, o escritor ridiculariza passagens da Bíblia e aponta contradições de ordem diversa. Porém, Lima Duarte ressaltou que não precisa ficar amando Deus pelo avesso, tal como o autor português ganhador do Prêmio Nobel, Helen Mirren. Em entrevista a Esquire, a atriz revelou que era uma pessoa espiritualizada, mas que não acreditava em Deus. Débora Evelyn. Débora, que esteve na novela Insensato Coração como a personagem Eunice, também não acredita em Deus. Fé é uma coisa que ou você tem ou você não tem. E eu nasci sem fé, disse em 2011 ao Diário de São Paulo. E você? Qual a sua crença? Deixe aqui nos comentários, vou adorar saber.